Deliciar um bom prato. Rua Nossa Senhora de Lourdes, 175 no centro de Vespasiano, ao lado da Igreja Matriz. Telefone 36210464. WhatsApp 993097142. Facebook Clínica VIP Dente. Instagram @clínica_VIP Dente. A loja da dona de casa tem qualidade total. É o Lojão do Real e é pra lá que eu vou. Lá tem presentes, utilidades pro lar, material escolar, tem de tudo pra comprar e é pra lá que eu vou. Lojão do Real, é pra lá que eu vou. Lá tem tudo baratinho, preço é pequenininho e é pra lá que eu vou. Lojão do Real, é pra lá que eu vou. Tem ofertas de montão e não tem comparação e é pra lá que eu vou. E o Lojão do Real está também nas redes sociais. Acesse facebook.com/Lojão do Real MG e no Instagram, @Lojão do Real MG. Curta nossa página e participe das nossas promoções. Lojão do Real, Avenida Prefeito Sebastião Fernandes, 345, no centro de Vespasiano. Ser livre é bom demais. Livre FM. Vem comigo, você que é amante do esporte. Está entrando no ar através das ondas da Rádio Livre, o programa Brothers Futebol Clube. Prepare seus corações e venha com a melhor equipe do rádio esportivo do Brasil. No ar, Brothers Futebol Clube. Eu sou o Thiago Silva e agora o esporte em Vespasiano tem voz. Eu sou o André Mota, informação e bom humor é aqui. Eu sou o Ricardo Marques e comigo, opinião e informação é em primeira mão. As principais informações do mundo do esporte você encontra aqui. Brothers Futebol Clube, entrando em campo com a equipe que bate um bolão. Thiago Silva, André Mota e Ricardo Marques. Brothers Futebol Clube está no ar. Alô, alô, muito boa noite pra você ligado aqui na Rádio Livre nos 87,9 FM. Brothers Futebol Clube de volta agora com todas as informações aí do nosso futebol mineiro. Também tem futebol nacional e internacional, tudo de volta. Achou que o Brothers tinha acabado? Se enganou, seu bobo. Tamo de volta agora com tudo nesse 2019, trazendo pra você sempre as melhores informações do mundo da bola aqui com a gente. É isso aí, hoje, 8 de janeiro de 2019, nos estúdios da Livre FM, são 8 horas e 10 minutos, o Brother chegando agora com todas as informações. Tava conferindo aqui, que eu não estava... meu retorno que estava baixo aqui, por isso que eu não estava ouvindo a minha voz aqui. Lembrando, hoje o primeiro Brothers do ano. Antes de passar para você as nossas redes sociais, deixa eu passar para você aqui as principais manchetes do programa de hoje. Atlético ultrapassa Corinthians em número de sócios, chegando ao 4º lugar com mais de 100 mil inscritos. América anuncia contratação de atacante, 9º reforço para a temporada de 2019. Reunião no Uruguai pode definir vida de Arrascaeta, dentro ou fora da Toca 2. Em fase de reconstrução, Real Madrid contrata jovem promessa do Manchester City. Essas aí foram as principais manchetes do programa de hoje. Hoje tem muita coisa boa, tem os nossos setoristas de volta. Daqui a pouco chegando o Melissa Reis aí com as principais informações do Atlético. O Brett Caetano entra ao vivo para falar com a gente essa questão do Arrascaeta, essa novela. E Matheus Oliveira, o nosso correspondente internacional, com todas as informações da Europa aqui no Brothers Futebol Clube de hoje. Lembrando, você pode participar via o nosso WhatsApp. Anota aí, 99103-8709.
8709, ou então, se preferir, pode ligar aqui para a rádio, para o nosso telefone, está à sua disposição para a gente bater aquele papo ao vivo com você, nosso tele-ouvinte. Anota aí, 3621-0197, 3621-0197. Lembrando também que tem transmissão ao vivo através do nosso site www.radiolivre.com.br e também a nossa live lá na página da rádio no Facebook, facebook.com/Rádio Livre Vespasiano. Lembrando que a apresentação do Brothers é comigo, Thiago Silva, e ao meu lado sempre eles, os meus fiéis escudeiros, o meu camisa 10 e também a nossa enciclopédia humana do futebol, Ricardo Marques. Começando com você, muito boa noite, Brothers de volta com tudo nesse 2019. Fala, Thiago. Boa noite, André. Pois é, Thiago, primeiro Brothers do ano, né? Pra quem imaginou que não voltaríamos, estamos de volta e com notícias quentíssimas, né? Sobre o nosso futebol, principalmente envolvendo o Arrascaeta, né? É, isso aí, é o principal assunto do dia, né, Ricardo? Tem muita coisa pra gente falar hoje, mas também quem tá de volta, André Mota, muito boa noite pra você. Nos encontramos nesse final de semana na pelada, né, da Seleção Brasileira Caeiras contra Vale Formosa. Estamos de volta aqui com Brothers com tudo, né, meu parceiro? Boa noite, Thiago, Ricardo, ouvintes da Rádio Livre. Feliz ano novo aí pra todo mundo. O ano novo começou, mas as coisas continuam iguais, né, Thiago? Qual que foi o resultado da pelada? Adivinha quem foi o artilheiro da pelada, Ricardo? Te dou uma chance pra você adivinhar quem foi. Existem coisas, Thiago, que assim, termina o ano, inicia o outro ano, aí existem coisas que permanecem, não né? Mudam, né? Por Não exemplo, André artilheiro. carnaval em fevereiro, né? Feriados e tal. E o André puxando a sardinha, né? Um pouquinho a cada programa, né? Não pode faltar. Mas isso aí é porque ele é muito modesto, né? Ele tá usando só 10% da modéstia dele. Por isso que ele tá tocando no assunto, porque senão ele chegaria aqui falando que ele é o rei da pelada e por aí vai. Ele é o famoso peixe, né? Deus olhou pra terra e disse: você será o cara, não é isso? Não, mas igual eu sou daquele, eu tô igual você, Ricardo. O negócio são números, analista de desempenho. Gols contra gols não há argumentos. Mais gols, artilheiro e pronto. Aí você falou a minha língua, André. Pois números são números. Não tem discussão. E falando em números, né? O que a gente mais tem escutado desses últimos dias aí, Thaís Machado soltando o verbo, falando tudo que deve, até às vezes passando um pouco do ponto, mas aí tentando defender o Cruzeiro. Acho que às vezes acaba expondo o clube demais. Mas tá sendo uma queda de braço desgastante, né? E acho que vai sair muito feio isso aí, no final das contas, pro jogador, que acho que de todos nesse cenário é o que tá tomando as piores atitudes, né? Não tá cumprindo com o seu dever. Mas é isso, a gente vai falar muito ainda durante o programa. É isso aí, hoje tem muita coisa, e falando aí de mundo da bola, jogos que rolaram aí no dia de hoje, jogo já encerrado pela Copa da Liga Inglesa. O Tottenham bateu o Chelsea aí por 1-0. No francês, o Nantes venceu o Montpellier por 2-0. Já na Copa da Liga da França, o Lyon venceu dentro de casa. O Lyon perdeu dentro de casa por 2-1 para o Strasbourg. O Lyon, que é isso, hein? Já foi um dos maiores da França e vai tomando essa sapatada aí, né? Mais cedo na Copa São Paulo, o jogo começou às 5 da tarde, já encerrado. O Cruzeiro venceu o Marília por 2-0, gols aí de Adriano e Maurício. Jogando agora, começou o jogo há pouquinho junto com o Brothers, às 8 da noite, o América vai enfrentando o São Carlos, aí também lá de São Paulo. Esses aí são os jogos da Copinha, a gente vai trazendo outras informações aqui. E lembrando que o Brad, tem muita gente que já está perguntando aqui a questão do Arrascaeta. A gente vai tratar disso no programa de hoje. O nosso setorista, o Brad Caetano, entra ao vivo por telefone, direto de Belo Horizonte. Tem informações. Houve uma reunião hoje em Montevidéu, lá no Uruguai. Não tem nada certo ainda. Tem gente que está cravando a Arrascaeta no Cruzeiro, tem gente que crava ele já no Flamengo. O Brad vai trazer aí o que é que tem de concreto até o momento.
E pra gente começar o programa de hoje, vamos começar falando de Atlético, né? O Atlético aí que já teve apresentação de alguns jogadores, o Hever foi apresentado, o Guga é outro jogador que chega no Atlético, né? Jogador de 20 anos, bom vigor físico, mas também teve aí velhos conhecidos da torcida atleticana renovando os seus contratos, né? O Atlético anunciou a renovação de contrato do lateral Patrick e do volante Lucas Cândido. O lateral Patrick tem um novo vínculo até o fim de 2020, enquanto o Lucas Cândido renovou seu contrato aí até 2021. Detalhe, Patrick completará, por incrível que parível, 9 anos de Atlético. Essa é a informação mais importante do dia, na minha opinião. Patrick, 9 anos vestindo a camisa do Atlético. Muito tempo, né? Mas, Thiago, o Levi Coupe, ele gosta do Patrick, né? Patrick também é um jogador que ele sabe das limitações dele, jogando ali na lateral. Quando ele tenta, os poucos momentos que ele tenta inventar, ele tentou no Atlético, né? Ele se complicou. Então ele entende bem as limitações que ele tem. O Levir também sabe das limitações e ele consegue armar o time de forma a suprir essas limitações do Patrick. Patrick teve uma temporada boa, eu me recordo, no Sport, onde ele chegou a fazer alguns gols. Teve uma partida, não me lembro contra que time, que ele fez até um hat-trick, né? Ele fez 3 gols numa única partida. Mas assim, eu acho que para compor elenco é um bom nome. Então, essa questão do Patrick aí me intriga um pouco. O Atlético contratou o Guga, tem o Emerson, que é um grande jogador. Mas eu acho que o Emerson, principalmente depois agora do voltar da seleção, cara, eu acho que no meio do ano, nessa janela de meio do ano, que é a janela maior da Europa, né? O Emerson vai embora. E esse é o ponto que eu queria chegar, Ricardo. Já se escuta muito, se especula-se muito na possível saída do Emerson. Acho que é um grande jogador. Acho que o Atlético pode ter um retorno bacana com ele. Acho que é o dono da posição até ir embora. E o Patrick, né, dentro dessa composição, né, para o torcedor entender que acho que todos vão ter esse mesmo questionamento se não souber dessa parte que o Atlético pode perder o Emerson aí muito em breve. Além disso, desculpa até te interromper, André, além dessa questão do Emerson, né, que vale ressaltar essa questão de ele poder ir embora, historicamente nós sabemos que a lateral direita é a posição praticamente mais carente de nosso futebol, onde é difícil encontrar jogadores de qualidade para essa posição. O próprio Atlético sofreu aí muito tempo para poder conseguir um jogador para ocupar a posição. Então, como eu disse, eu acho que para compor elenco vale a pena apostar ainda no Patrick. O Patrick, acho que né, quando ele tem aquela sequência muito grande de jogos, acaba fazendo algumas bobagens. Mas é um jogador que, se precisar, joga na esquerda também, voluntarioso. Acho que o Levi Coupe já conhece ele muito bem, o elenco já conhece ele muito bem. Então acho que dá pra manter ele ali um pouco, mas se fosse pra ser o titular absoluto, o lateral direito do Atlético não ele não. Ele não pode ser a solução, né? Para um eventual problema que o Atlético tenha na lateral, Patrick é a solução. Não, aí não. Não, jamais. Mas dentro desse contexto todo, é explicável, né, até essa situação. Mas agora, 9 anos de Atlético é muita coisa. É muita coisa. Teve o período, né, que ele saiu, ficou fora, aumentar o salário do Patrick, e o Atlético manteve o jogador. Então acho que seria. Quem gosta de frisar sempre é o nosso amigo Thiago ali, né? Gente, quando eu lembro disso, meu coração chega até a doer que o Atlético não vendeu o Patrick. E o pior de tudo, São Paulo ofereceu na época 3 milhões e um salário de 300 mil pro Patrick. E o Atlético cobriu a proposta. Thiago, mas tem certas coisas que acontecem no futebol. Nós estamos no bloco do Atlético, mas eu vou só comentar rapidamente. Que é outro nome que você também já cansou de falar. O Emanuel no Cruzeiro. Teve uma proposta do Besiktas,
proposta boa. Ele não era titular, né, no time do Cruzeiro. O Cruzeiro não vendeu e não vai conseguir esse valor mais no Emanuel, entendeu? Então são coisas que acontecem no futebol. É isso aí, agora 8 horas e 22 minutos, tocando o barco aqui, ainda falando de contratações. Chegando agora no Brothers Futebol Clube, Melissa Reis, a nossa setorista, aí a alma feminina do programa, com as principais informações lá do CT do Atlético. Melissa, muito boa noite para você, feliz 2019 e mais uma vez, muito bem-vinda ao Brothers Futebol Clube. Boa noite, Thiago, amigos e ouvintes do Brothers FC. Como vocês estão? O Galo está de volta. E essa semana, o Atlético iniciou o processo de apresentação dos novos reforços. E ontem foi a vez do zagueiro Hever, que está de volta ao Atlético. Hever falou sobre a sua expectativa para essas 3 temporadas de contrato. Olha, assim como torcedor, eu também estou muito ansioso para que esses títulos possam voltar a sair para o Atlético, até porque nós somos movidos a títulos, e títulos que acaba marcando a nossa história. Então, eu vim aqui com muita motivação, junto aos meus companheiros, para que nós possamos ter essa sequência de grandes jogos, de conquistas importantes, como sempre nós tivemos, jogadores mais experientes, de longas datas, que aqui permaneceram, tem uma história muito legal, assim como eu. Então, chego motivado e muito feliz para buscar novamente reencontrar o caminho dos títulos. Essa tarde foi a vez do lateral Guga, que vem do Avaí, ser apresentado. Para essa semana ainda está programada a apresentação do zagueiro Igor Rabelo e o volante Jair. Falando em reforços, o Atlético está próximo de fechar o empréstimo do atacante Papagaio, que já fez exames médicos. Papagaio é um jovem atacante de 19 anos. Vale lembrar que ele é jogador do Palmeiras e vem para ser emprestado ao Atlético por uma temporada. O atacante se encontra na Granja Comari pela seleção sub-20. O Atlético precisa ou precisava de jogadores no setor ofensivo. Para você de casa e o pessoal aí da bancada, o que vocês acham desse empréstimo com o Palmeiras pelo atacante Papagaio? Vai suprir a necessidade ou vai precisar de mais um jogador, mais um nome aí? Vocês acham que vem para ser titular ou não? Me fala aí que eu quero saber. Deixa sua opinião aí na live também. Eu sou a Melissa Reis, aqui no programa Brothers FC da Rádio Livre Vespasiano. Uma boa noite. É isso aí, Melissa, muito obrigado pela participação aí e também trazendo pra gente aí as principais informações do Atlético no programa de hoje. E aí ela deixou a pergunta: o que vocês acham aí do lateral Guga? Eu, sinceramente, acho que é uma boa aquisição do Atlético, lembrando aí que possivelmente, né, o Emerson saia no meio dessa temporada aí, vá para o futebol espanhol, e eu acho que tem condições de ser titular do Atlético. Como o André disse, né, o Emerson provavelmente deve sair na janela do meio do ano. Tem o Patrick, que é um bom jogador para compor elenco, mas o Guga ele precisa mostrar, né, um bom futebol, assim como foi no Avaí, porque ao meu modo de ver, ele ainda é uma aposta do time do Atlético, e o Atlético tem algumas competições pesadas nesse ano, né, a começar pela Libertadores. Nós não sabemos se ele poderá ser o titular da posição. Em relação ao Papagaio, é um bom jogador, uma boa promessa. Ano passado, o Palmeiras ganhou a Copa RS, que antigamente era o brasileiro, né? Sub-20, ganhou um título inédito e o Papagaio fez um gol na final. É uma grata surpresa do Palmeiras. Acho que o Palmeiras está emprestando ele porque realmente é um elenco recheado, não tinha espaço para ele. Agora, o Atlético tem que saber negociar essa questão da vitrine, né? Porque o Atlético é simplesmente uma vitrine. O Papagaio está vindo como o Roger Guedes, né? Se chegar uma proposta, o Palmeiras vai vender ele, né? Então, cabe ao Atlético saber negociar essa questão aí da vitrine. Falando sobre o Guga, e é uma válvula de escape ali pelo lado direito, muito interessante. O Emerson tem essa chegada forte no ataque, é um jogador de força além de habilidade. O Guga é veloz, chega bem ao ataque. Acho que ali na lateral direita o Atlético tá bem servido
E é difícil a gente falar, né, que um clube tá bem servido de lateral direito. Hoje em dia aqui no Brasil isso é raridade. Agora, falando no Papagaio, acho que é uma ótima contratação da equipe do Atlético, que precisa realmente aí de um substituto pro Ricardo Oliveira. E se tentou muito algumas situações e não conseguiu. Tem o Alejandro, né, que foi trazido de volta para a base ano passado, tá disputando a Copa São Paulo. Tá uma tiriça danada. Fez gol, mas tá na tiriça danada. Vocês viram os gols que ele fez? Ele chuta. Bola bate pra cá. E aí é 3 pra fazer 1. E pra chegar na frente do zagueiro também tem que estar 10 km na frente. Nunca vi. Pois é, e o Papagaio é um jogador... muitos, né, fizeram aquela comparação com o Gabriel Jesus, que uma história parecida, só que o elenco do Palmeiras ainda é bem melhor do que a época que o Gabriel Jesus estourou, e acho que o Papagaio não tenha o mesmo nível do Jesus, mas é um bom jogador, acho que vai ser muito útil ao Atlético, talvez consiga em determinados momentos da temporada até dividir a titularidade com o Ricardo Oliveira. Não acho que o Ricardo Oliveira vai aguentar toda a temporada de 2019 como titular do Atlético. Ano passado a gente viu o quanto caiu o nível do Ricardo Oliveira no final do ano. E com certeza o nível físico conta muito para um jogador de quase 40 anos. Ele não tinha reserva, tinha que jogar todos os jogos praticamente o tempo inteiro. Não podia sair, não tinha ninguém para fazer a função dele. Então acho que é um jogador muito importante que chega pro Atlético. E acho que o Atlético tem que ter aquela inteligência de ter uma porcentagem maior em caso de uma venda, que foi o que aconteceu com o Roger Guedes. Então a gente torce pra dar certo e eu acho que tem tudo pra dar certo. E a zaga do Atlético eu tô colocando com muita fé, né? O Ricardo até... A gente comentava isso enquanto estava tocando aqui a participação da Melissa. O Atlético, parece que o setor defensivo, eu vi até muita gente questionando, com a saída do Gabriel vai precisar de mais um zagueiro, né? Lembrando que o Atlético hoje conta com a volta do Hever, Leonardo Silva até o meio do ano, mas eu acredito que vai renovar até o final de dezembro, até o final de 2019, né? Até dezembro. O Igor Rabelo, que chegou agora também, Maidana. Lembrando que o Atlético conta com o Martim Reia, que veio do Danúbio, do Uruguai, né, com quem o Atlético faz o mata-mata aí para ver quem avança na Copa Libertadores. Time também veterano, só que ele está por empréstimo no Atlético. O Atlético tem direito de compra, não jogou ainda. Aí tem muita gente questionando e tudo. Eu até questionei que foi um dos jogadores com o Atlético, né, que o Alexandre Tadeu trouxe para o Atlético e não entrou em campo, parece que não deu certo. Eu acho que seria um bom preparatório no Mineiro. Ele ia entrar, jogar e ver se tem condições ou não para o Atlético não precisar buscar um outro zagueiro no futuro, porque se ele tiver condições, pode ter aí uma solução dentro de casa. É outro jogador também, Thiago, que eu imagino que na janela do meio do ano vai embora, Maidana. O nome dele foi ventilado, né? Em alguns clubes da Europa. Então acho que tanto o Emerson quanto o Maidana devem sair no meio do ano. Mas assim, em vista do ano passado, nós que falamos tanto aqui dessa questão da zaga, o Atlético hoje está bem servido. Acho que o Igor Rabelo e o Hever vai compor bem a zaga do Atlético nessa temporada. Fica a questão agora do ataque, né? Porque você tem o Ricardo Oliveira e o Papagaio praticamente, né? Essa equipe do Atlético, principalmente com o Leverkusen, o Leverkusen desde sempre foi um treinador que pensou mais no lado ofensivo das suas equipes, deixando elas um pouco desguarnecidas. Pensando nisso, com a qualidade dos zagueiros que o Atlético contratou e já possuía no elenco, acho que isso pode dar uma equilibrada aí no elenco do Atlético e pode deixar o time muito forte para essa temporada de 2019. Desde o ano passado, eu venho batendo na tecla, né, que o Atlético precisava de reforços pontuais, mas que eu já considerava o time do Atlético um time interessante. Ainda tem o Gustavo Blanco, que ainda não voltou de lesão, mas que vai voltar, né?
o Adilson, o Elias, o Zé Wellison. O Jair também que chegou, é um bom jogador. O Jair, são 5 muito bons volantes. Muito bons volantes. A chegada do Papagaio foi uma chegada interessante. Acho que ainda falta ali esse jogador da transição, né? Tem o Casares, Terans, tem o Natan, que foi reentregado porque o Atlético não conseguiu devolver pro Chelsea, mas não vai ser praticamente utilizado. Acho que essa é a peça ainda que falta no Atlético. Uma pergunta, só te cortando, Sim. André, é porque eu lembrei, se não esqueço. A caminho da rádio, eu e o Ricardo estavam conversando a respeito do Ganso. Né, já foi noticiado aí que o Sevilha e o clube lá da França, que ele estava emprestado, o liberou para procurar um clube e ele tem o interesse de voltar para o Brasil. Eu e o Ricardo estava debatendo sobre esse jogador. Você acha que seria uma boa para o Atlético tentar investir no Ganso, numa volta dele, para ser esse jogador de ligação aí no meio de campo? Provavelmente vai ser um jogador que viria num custo não muito alto. Acho que se houve essa liberação, talvez seria até gratuitamente ou pelo um valor não muito alto e arcar com os salários. Acho que é uma possibilidade, sim. Acho que seria muito interessante para o Atlético se pensar nas apostas que foram feitas. O Atlético apostou em Natan, apostou aí em Edinho, que já foi embora, Leandrinho. São muitos jogadores que o Atlético apostou que você fala, por que deveria ter apostado nesses jogadores e por que razão não apostaria no Paulo Henrique Ganso? O Atlético trouxe pra cá o Jô desacreditado, Tardelli desacreditado, Ronaldinho Gaúcho desacreditado e a mesma coisa a situação do Paulo Henrique Ganso. Acho que é um excelente jogador e dependendo, né, do toque que ele for dar, esse meio de campo, um meio de campo ali que vai ter uma pegada forte, né, jogando com 3 volantes, por exemplo, Edilson, Elias, Gustavo Blanco e o Ganso centralizado ali, jogando com Casares numa ponta e um centroavante. Na frente, acho que esse time poderia funcionar muito bem, uma boa engrenagem. Acho que seria uma ótima contratação. O que eu e o Thiago conversamos é o seguinte: o Ganso, talvez as características seriam bacanas para o Atlético. É um jogador que o Atlético precisa, mas o Ganso, ele é meio sonolento, né? Ele não corre, ele não marca, né? O treinador, no caso o Levi, teria que arrumar algum esquema para ele. E aí você teria no time Ganso, Casares, 2 jogadores que não marca, não corre, não volta, né? Será que daria certo? O Levi teria que arrumar um esquema muito bacana para eles, porque eles não voltam. Pro Ganso falta de raça, né? Falta a raça que a gente sempre fala e que a torcida atleticana tanto gosta. Pra gente continuar o programa, tem muita participação que eu tô vendo aqui na live. A live tem muita gente perguntando algumas coisas, daqui a pouco a gente passa as participações aí de todo mundo. Mas, segundo o site Futebol Melhor, que registra o número de sócios torcedores dos clubes de futebol, o Atlético ultrapassou o Corinthians na quantidade de associados, assumindo a 4ª posição no Brasil. O Galo tem aí certos 116.202 inscritos, ao passo que o time paulista possui 116.117. O líder é o São Paulo com 154.500 inscritos. De acordo com o site, o Atlético teve um crescimento de 3,04% desde 14 de setembro do ano passado, data em que o Alvinegro deixou para trás o Internacional e assumiu a 5ª posição dos times com mais sócios no país. O Galo subiu de 112 mil para 116 mil associados. André, você que é um especialista na área esportiva, né? Principalmente do marketing. Fica a dúvida, né? Será que esses números são exatos ou os clubes jogam isso muito para cima só para fazer média? Então, Thiago, esses números talvez sejam vantajosos para o clube divulgar essa quantidade de sócio, talvez para atrair um patrocinador ou alguma coisa assim do tipo, né? Se o clube tem tantos associados assim, eu como empresa terei, né, mais interesse em estar patrocinando aquela equipe. Só que muitas das vezes isso aí pode acabar sendo um tiro na culatra, porque se o Atlético não consegue um patrocínio, né, atrair um patrocínio com esses números, aí você vão pegar em arrecadação,
né? Aí você pega o que o Inter arrecada, o que o Palmeiras arrecada, aí depois o que o Corinthians arrecada, o que o Atlético arrecada por mês. Aí você vai ter que colocar na balança quem não está pagando em dia, quem paga um valor muito pequeno, quem paga um valor alto. E no fim das contas, você vai ver que, se for contar por faturamento, mesmo tendo um número grande de sócios, às vezes esses sócios estando ativos ou não, o Atlético pode acabar lá embaixo. E aí como você vai explicar que você é o quarto clube no Brasil com mais sócios e no faturamento tá lá embaixo? Então é um número assim, meio que para inglês ver. E eu acho que não seja tão necessário o Atlético divulgar esses números dessa forma, porque as empresas que patrocinam o futebol têm especialistas por trás e não são bobas. Lógico que, sabe, o Atlético não tem um estádio próprio ainda, joga na Arena Independência e lá só cabem 20 mil pessoas. Então os sócios não conseguiriam, né, para poder ir em um jogo, se todos quisessem ir, dariam 5 vezes o Independência. 5 vezes o Independência. Então é um número assim que não condiz muito com a realidade e acho que pega um pouco mal. Acho que pode ser um pouco mais pé no chão. O Atlético tem torcida tranquilamente para ter um sócio onde todos esses 100 mil aí pagariam um valor legal. Mas a partir do momento que tiver um estádio, conseguir colocar todos ali. Enquanto isso não acontecer, acho que esse número aí é mais um número para inglês ver. É isso aí, agora 8 horas e 39 minutos, tem muita gente participando com a gente lá na nossa live, participação do pessoal tá muito bacana. O Guilherme Batista, um grande abraço para ele, jornalista também formado, sexta-feira vai estar aqui com a gente ao vivo aqui no Brothers, participando, aí dando seus pitacos aqui com a gente. Quanto, né, no momento que a gente falava do Patrick, ele mandou: boa noite, nos primeiros jogos do Galo é Patrick e mais 10. Óbvio que o Guilherme estava, né, brincando. Eu pelo menos acredito que estava, né? Guilherme é um dos torcedores que foram naquela campanha do Atlético na Libertadores e, em vez de comprar a máscara do Robinho, comprou do Patrick, que era mais cara. Pode ser. Fala pra nós aí, Guilherme. Abraço. É isso aí, tem muita gente participando aqui. Lembrando que vocês podem participar através do nosso WhatsApp também, tá à sua disposição aí, 99103-8709, 99103-8709, então através da nossa página no Facebook, como muita gente está fazendo aqui, mandando lá no facebook.com/Rádio Livre Vespasiano. Tem muita coisa aqui, o pessoal tá falando de Cruzeiro também, daqui a pouco eu vou passar, deixa eu passar aqui primeiro as do Atlético. O Thiago Amorim também tá mandando uma mensagem aqui, ó. Boa noite, galera, muito bom programa, está de volta, top demais. É isso aí, o Thiago é um dos representantes do time do São José da Lapa. Provavelmente, ou no mês de janeiro agora, ou em fevereiro, estará ao vivo com a gente aqui também. A gente estão fechando a parceria aí para estar sempre junto do futebol amador. Mandar um abraço aqui também pro Leone, lá da Pelada. Ele mandou a participação do Cruzeiro. Eu vou ler ela daqui a pouquinho, na volta do bloco. Guilherme já respondeu aí, já Thiago. Respondeu? Olha aí. Deixa eu mandar um abraço aqui também pro Bruno, que é lá da Pastoral, né, da Juventude, mandar um abraço pra ele, tá sempre participando aqui com a gente, o Caio também e o Milton, são pessoas que estão participando aqui com a gente. Deixa eu ver o que o Guilherme, ele falou aqui, deixa eu ver, eu gosto do Patrick, valeu, já é isso aí, Guilhermão, sexta-feira nós vamos falar disso aí e muito mais aqui no Brothers, hein? Esperamos você aqui na sexta. Lembrando, você que ainda não participou, dá tempo, mande a sua mensagem. Nós vamos agora para um rápido apoio cultural. Na volta tem todas as informações do Cruzeiro e essa novela com a Arrascaeta. Brett Caetano ao vivo com a gente, setorista do Cruzeiro, com todas as informações. Agora na Livre FM, 8 horas e 41 minutos. Apoio cultural da Rádio Livre. Pensou em carnes? Pensou na Casa de Carnes Cabral. A melhor opção de carnes para o dia a dia. E aquele churrasco temperado. São 15
20 anos de tradição e bom atendimento. Temos os melhores produtos todos os dias. 3622-7726 ou chama no WhatsApp 97112-5413. Rua Jaú 141, na pracinha do Jardim da Glória, Casa de Carnes Cabral. Estilo Salt Evolution. Aqui o trato na sua máquina é completo. Polimento, vitrificação, espelhamento, revitalização e toda a linha de acessórios automotivo. Aqui deixamos o seu possante com o som de alta qualidade. Rua Nilo Peçanha 328, no Jardim da Glória, em Vespasiano. Telefone e o WhatsApp 987067996. Se você quer qualidade, venha para Estilo Salt Evolution, na direção de Charlin. Dê uma geral em seu veículo no Lava Jato Rompendo em Fé. Ducha rápida, simples, com ou sem cera, hidratação de banco de couro, limpeza de teto e bancos. Lavamos também motor e chassi. Trabalhamos com produtos de qualidade para deixar o seu veículo como novo. Ligue agora no 98810-4053 ou mande uma mensagem pelo WhatsApp e fale com o Thiago. Rua Nilo Peçanha 125, no bairro Jardim da Glória. Lava Jato Rompendo em Fé. Aqui seu veículo sai como novo. Que tal mudar os móveis da sua casa? Com a Ponto M Planejados você pode. Móveis residencial e comercial sob medida. Ligue e faça um orçamento sem compromisso. 999942731. 999942731. E tenha os móveis dos seus sonhos. Ponto M Planejados. Sabe aqueles dias que você não está afim de cozinhar? Ou aqueles dias que bate aquela vontade de comer uma comida diferente? Então é dia de pedir Marmitex no Restaurante Snem. Um cardápio variado de dar água na boca. Entrega super rápida pelo Telemarmitex 3622-7460 ou 3622-5028. Entrega de segunda a sábado das 10 da manhã às 3 da tarde. Estamos na Marginal MG 10 265, no Jardim da Glória. Restaurante Snem. Qualidade que se prove. Ser livre é bom demais. Livre FM. É isso aí, estamos de volta. O bom e velho rock and roll gosta muito, né, Ricardo? É isso aí, 8 horas e 44 minutos, já estamos de volta. Deixa eu já colocar aqui o nosso setorista ao vivo, antes de passar as participações de todo mundo aqui. Ô Brad, tá na linha, hein? Muito boa noite pra você. Muito boa noite, amigos da Rádio Livre FM, André, Ricardo, Tiagão. Eu tava ouvindo você falando mal de mim no intervalo, hein? Eu tava ouvindo tudo, meu amigo. Feliz ano novo todo mundo aí, a todos os ouvintes da Rádio Livre. Ô Brad, com certeza você não estava ouvindo, porque se o pessoal ouvir o nosso intervalo, o programa sai do ar no mesmo dia, viu? Com certeza. Rapaz, que loucura. Voltando aqui, poder falar de Cruzeiro, né? É isso aí, deixa eu só passar algumas participações aqui, Brad, porque aí você também vai dando seus pitacos juntos com a gente aqui. Mandar um abração aqui pro Robson Bernardes, mandando aqui o seu boa noite, tá falando que é de Passos, Minas Gerais. O que vocês acham do elenco do Cruzeiro? A gente vai falar isso daqui a pouco. O Leone Vaz Lima, um abração pra ele, já mandei aqui antes, né? Ele tá aqui, ó, abraço aí para a turma, bom início de 2019 para a rádio. Os novos membros dos amigos do futebol, lembrando que a nossa pelada dia de sábado. Tem uma outra participação aqui, ó, essa aqui também eu achei muito bacana também. O Fábio Santos, né, não é o lateral do Atlético, pelo jeito ele é cruzeirense. Ele tá mandando aqui, ó, boa noite a todos. Cruzeiro cabuloso, este ano vai ir bem de novo. Não estamos contratando muito, mas estamos mantendo a base do ano passado, exceto alguns casos que estão no ar. O que vocês acham deste elenco do Cruzeiro? O que vocês estão achando do elenco do Cruzeiro? Eu até concordo com ele, o Cruzeiro não está muito ativo no mercado, né? Trouxe só o Orejuela e também o Jadson. Tem essa novela do Arrascaeta, que o Brad vai trazer as informações pra gente aqui, mas acho que o elenco do Cruzeiro tá se moldando bem aí, né? Quando terminou, né, a temporada, o que vinha sendo vinculado é o quê? O Cruzeiro precisava de um substituto pro Egídio, um pro Edilson, um jogador de velocidade principalmente, né? O Cruzeiro contratou o Orejuela, né, que veio do Ajax B, né? Tem aí jogadores para poder
compor a lateral esquerda. O próprio Romero, né? Faz tudo no Cruzeiro, atuou bem na última temporada ali na lateral. Muito se espera do David, de ser de fato aquele jogador velocista, caindo pelas pontas. O Thiago Neves permaneceu no elenco e tem essa questão do Arrascaeta aí, né? Esse elenco do Cruzeiro é um elenco pronto, né? Só seria necessário algumas peças para poder encaixar. Acho que falta ainda um reserva pro Egídio. Acho que, né, tem o Patrick Bray lá, mas acho que não é um jogador totalmente pronto. Acho que aos poucos, para quem sabe ano que vem, mas acho que para esse ano pesado, como vai ser com Libertadores, o Cruzeiro com essa pretensão de conquistar. Já ganhou a Copa do Brasil 2 anos seguidos, o Brasileiro recentemente, então acho que o foco total é na Libertadores. É a oportunidade novamente de se vencer o torneio. E acho que se perdeu a Arrascaeta aí, precisa sim. Vi aqui até uns outros comentários na live do Leone, que ele falou que são interessantes, que é sobre a possível vinda também do Ganso para o Cruzeiro, em caso de saída do Arrascaeta, e o Cruzeiro, e que o Everton Ribeiro seria uma ideal. Também teve uma outra participação que falou sobre um atacante de velocidade, do Guilherme Batista. Ele perguntou que o Cruzeiro precisa de um atacante de velocidade, qual nome a gente indicaria? Acho que essa é uma posição que o Cruzeiro também precisa contratar, né? Se falou aí do Renato Kaiser, que vai ter uma oportunidade nesse elenco em 2019. Não sei se é uma aposta que o Cruzeiro deveria fazer no momento como a principal esperança para 2019, para uma posição tão carente que foi em 2018. Então acho que ainda precisa de um jogador de velocidade ali. Fora isso, acho que o elenco do Cruzeiro tá pronto. É isso aí, chega de enrolação. Vamos falar aí da principal novela, né, que vem envolvendo aí o nome do Cruzeiro, que é o Arrascaeta. Brad, quais são as últimas notícias que você tem? Os nossos ouvintes aqui, tem gente que tá mandando até no privado aqui no WhatsApp, querendo saber as informações de momento aí. O que a gente tem aí já de certo aí? O Ibope tá lá em cima, né, o Thiagão? Porque, graças a Deus. Com certeza. Mas eu falo toda a novela também do Arrascaeta, não só a nossa, mas a novela do Arrascaeta tá lá em cima no Ibope, esse drama que a China Azul tá enfrentando, né, posso dizer assim, porque, querendo ou não, é um jogador muito especial para boa parte da torcida. É uma novela que começou na quinta-feira passada e foi enrolando, e foi episódios engraçados, episódios, assim, complicados mesmo, declaração até de bandido em relação a Itair Machado e Daniel Fonseca. Última informação que chegou hoje mais quente, o André Cury está lá, o representante do Cruzeiro, está lá no Uruguai, onde também está o Arrascaeta e o Daniel Fonseca, e o CEO do Flamengo, né, o Bruno Spindel, se eu não me engano o nome dele, para poder realmente andar um pouco mais com essa negociação. Acredito também, já uma opinião minha, que é uma negociação que chegou num ponto que não tem muito retorno mais, não tem retorno, né, assim, de voltar atrás e o Flamengo desistir, falar não quero negócio mais, tá complicado com a torcida, a relação, muita gente chamando ele de mercenário uruguaio, né, realmente não representou e não ficou bacana. A ideia que tá indo agora é que tá bem encaminhado a negociação, mas no final da tarde deu uma esfriada, porque o Flamengo quer fazer igual o Cruzeiro, né? Fez lá com o Mancoejo, quer parcelar os possíveis 13 milhões de euros, né? Em 4 parcelas praticamente, né? 7 milhões, e mais 2 milhões, e mais 3 milhões, depois um último 1 milhão lá em 2021, né? Então é um caminho longo até lá, e o Itaí falou assim, aqui não é Casas Bahia, para poder chegar parcelando tudo e levando do jeito que quer, colocar na caixinha e leva embora. Não é desse jeito. Um jogador desse nível, desse potencial, deve participar da Copa América no próximo ano. É uma contratação muito interessante, realmente, se fosse para o Flamengo, e seria uma perda considerável tecnicamente para o Cruzeiro. Agora, ao meu ver, em relação à caixa, seria uma boa, em relação os caixas do Cruzeiro, né, em relação ao dinheiro monetário do Cruzeiro, seria uma boa, porque realmente o Cruzeiro não está muito bem das pernas no mercado, né?
É isso aí, ô Brad. Tem uma outra participação aqui também que é interessante, né? Falando dessa mesma negociação aqui, o Leone, ele manda assim, ó, Everton Ribeiro também seria um ideal, né? De volta pro Cruzeiro. O que você acha? Será que é possível envolver um jogador aí nessa negociação entre Flamengo e Cruzeiro? Já que, né, como você mesmo disse aí, a informação que tem que o Flamengo quer parcelar o pagamento ao Cruzeiro. O que você acha? É possível envolver um bom jogador? O Everton Ribeiro, na sua opinião, seria um bom nome? O que você acha? Eu acho que o Everton Ribeiro seria um ótimo nome, olhando pela parte técnica, né? Não sei em relação ao salário dele, o que isso poderia influenciar na questão financeira dessa transação. Né? Porque o Everton Ribeiro acho que encaixaria bem nesse time. Ele tem essa função, assim, ele é um bom passador e joga pelas laterais. Aí, igual algumas pessoas falaram em relação a Paulo Henrique Ganso, por exemplo, ou até Rodriguinho, que é outro nome que foi ventilado caso realmente o Arrascaeta saia. São jogadores mais de meio de campo, que fazem uma função, ao meu ver, mais parecida com o Thiago Neves. Atacar pela lateral não é muito forte deles. O FCB seria uma boa. Mas dificilmente o Flamengo vai liberar, porque o Flamengo quer criar uma segunda equipe, quer bater de frente com o Palmeiras no cenário nacional, não vai abrir mão do Everton Ribeiro. As informações que eu tenho, isso eu acompanho alguns colegas lá de São Paulo e Rio de Janeiro, é que com a possível chegada do Arrascaeta e também com a possível chegada do Bruno Henrique lá na Gávea, é capaz até do Everton Ribeiro comer banco. Mas aquele negócio, né? Eles, quando paga bem, o cara até come banco. Tem um exemplo clássico aí do Lucas Lima, que tá lá no Palmeiras, falou uma vez, quase veio pro Cruzeiro, falou que não sairia do Santos, só fosse pra Europa, e hoje em dia come banco lá no Palmeiras. É realmente uma situação muito triste, ao meu ver, para o futebol, e o jogador tá bem, problema dele, né, mas é aquela situação. É isso aí, ô Brad, ainda falando de Cruzeiro aqui, mas mudando de jogador, falando aí já de Thiago Neves. O Thiago Amorim, meu xará, ele mandou aqui, ó, pra mim o Cruzeiro está pronto e o Cruzeiro fez certo em não trazer o Luan do Grêmio e manter Thiago Neves. O Thiago Neves assinou o contrato, né, renovou o contrato, melhor dizendo, com o Cruzeiro essa semana, né? Ontem mesmo, né? Até 2020 e com a possibilidade de renovação, de uma prorrogação até 2021, se ele fizer 42 partidas. Eu acho que foi um ótimo negócio ele continuar aqui, porque a função que ele desempenha no time do Cruzeiro é muito importante, ele até distribuir bem o jogo e dar passo ali na frente, aparecer como uma função surpresa ali na frente, além do centroavante e os atacantes de beirada. Né? Porque o Thiago Neves, mesmo na temporada ruim que foi do ano passado, de toda maneira, ele foi o líder de gols do Cruzeiro, o artilheiro, ao lado do Arrascaeta. É um jogador decisivo. A gente discutiu isso aí no último programa que eu estive no estúdio, né, em relação a comparar Diego Ribas e Thiago Neves. Realmente a função dele é muito importante. O Luan é um jogador mais avançado e é aquela questão, né? O Luan é um jogador muito técnico, mas vem de uma lesão e até hoje não conseguiu recuperar o futebol dele. Então, acredito que é uma opção muito boa, muito bem o Cruzeiro. Eu vejo até como um reforço a permanência do Thiago Neves para 2019. Ô Brad, ainda falando de Arrascaeta, você como torcedor do Cruzeiro, acho que você vai responder com mais propriedade do que qualquer um de nós aqui. O Robson Bernardes, lá de Passos, tá mandando aqui pra gente, ó, Arrascaeta já era, na minha opinião. Isto tá parecendo que ele é maior do que o Cruzeiro. Na opinião dele, e também acho que o Cruzeiro é maior do que o Arrascaeta e com toda clareza concordo com a opinião do Robson. O que você acha? Sua opinião? O Arrascaeta tem como voltar a equipe do Cruzeiro? Tem clima para voltar a Belo Horizonte vestindo a camisa do Cruzeiro? O que você acha? Eu acho que atualmente é muito complicado, Thiago, igual eu falei um pouco antes. Chegou num ponto de negociação que não tem um retorno muito saudável, né? Chegou num ponto muito complexo da negociação. Né? Então, assim, o Cruzeiro tem a questão desse do Arrascaeta, ele não se representou, o que eu acho que foi muito errado. O próprio Henrique falou isso aí, que se representa e depois conversa, seria muito melhor. Aí o Itaí chega e fala, mas isso é culpa do empresário. Gente, por favor, né? O Arrascaeta tem quase 25 anos nas costas. Ele não é um moleque de 16 anos, não. Ele tem posição de falar assim, eu tenho um contrato, eu vou cumprir o contrato. Eu vou chegar lá e vou me representar. Depois você negocia. Isso é outra história. Então, assim, o Mano Menezes fala que se voltar vai reentregar tranquilo, o pessoal também, o Henrique, os jogadores. Mas, assim, é aquela questão, né? A torcida vai cobrar muito mais se retornar. Muito mais, vai ficar no pé dele. Porque ficou um clima muito ruim. Muito ruim. O Everton Ribeiro, por exemplo, quando saiu pela porta da frente. O Arrascaeta sempre pela porta dos fundos. Tá lá no Uruguai. Nem deve vir pra cá direito. Então, assim, tá ruim.
pegou muito mal com a torcida do Cruzeiro por boa parte dela. É uma perda técnica muito grande, na minha opinião, mas está fazendo por merecer o Arrascaeta, e nenhum jogador, concordo aí com o nosso ouvinte, com você também na bancada, nenhum jogador é maior que o clube, que nenhum clube, na verdade. Ô Brad, André aqui, deixa eu te fazer uma pergunta. Boa noite, André. Boa noite. Pensando já numa possível, né, concreta saída aí do Arrascaeta, pensando num substituto aí no mercado, eu vejo hoje apenas de momento assim que veio na minha cabeça agora, duas possibilidades para substituir o Arrascaeta que acho que conseguiria manter um pouco do nível. Seriam eles o Keno, que tá lá no Egito, e o Elkerson, que tá na China. Esses dois jogadores, o que você acha desses nomes? Acha que teria mais algum outro que conseguiria substituir o Arrascaeta? São dois bons nomes, né, André? O Keno realmente foi sondado pelo Cruzeiro, até pelo próprio Palmeiras novamente. O problema é que o Pirâmide está liberando, de outra maneira, mas tem time da Arábia Saudita já em cima, e lá, sabe como é que é o cascalho, ele conta mesmo, ele pinga na conta e é um abraço, né? O Elkerson também estava na China, também é muito complicado esse jogador, muitas vezes por causa de salário. Se o salário for alto, complica para os cofres do Cruzeiro. É possível, até que o Cruzeiro é um pouco mais complexo, mas considerando as dívidas que o Cruzeiro tem que quitar ainda para 2019, realmente aproveitar um pouco mais talvez o David, né? Acho que o David, se não for buscar fora um jogador de velocidade para substituir a altura do Arrascaeta, é realmente apostar no David e talvez no Rafinha, porque por mais que o Cruzeiro tente sair lá fora para buscar um jogador de alto nível, com apenas 25% em cima do Arrascaeta, é um valor considerável, mas não é um valor tão alto assim para poder brigar nas cabeças lá fora com China e com a Arábia Saudita. Então, vamos ver o que a diretoria vai fazer daqui para frente, quais surpresas vêm para a China Azul. É isso aí, Brad. Mais alguma coisa pra gente finalizar hoje? O Cruzeiro hoje de tarde garantiu a classificação, o Cruzeiro na Copinha Sub-20, venceu de 2-0, um início avassalador em cima do Marília e avançou para a segunda fase da Copa São Paulo. Ele estava ali dependendo só dele, estava com 4 pontos, segundo colocado no grupo, mas chegou lá em 12 minutos, acabou faturando a partida toda. Adriano e Maurício marcaram os gols da vitória da Raposa. Agora a Raposinha vai avançando na Copa São Paulo. É isso aí. Então, Brad, muito obrigado. Sexta-feira tá de volta aí com as informações do Cruzeiro, né? Com certeza. Firme e forte aqui para levar informação para a China Azul e vamos ver se tem um desfecho essa novela do Arrascaeta. É isso aí. Então, um abração até sexta. Forte abraço, Brad. Forte abraço a vocês aí, aos ouvintes, todo mundo da bancada aí. Abração. Falou. Gente, falando aí ainda de Cruzeiro, né? Tem outras participações aqui. Deixa eu mandar um abraço aqui também pro Wallace Serrete, gente boa, mandou aqui, ó. Boa noite, brothers. Chegou no bloco do Cruzeiro, ele que é atleticano, né? Assumido. A prima do André também, a Paulinha Mota, participando aqui com a gente, mandando boa noite. E tem uma outra participação aqui. Essa eu achei muito engraçada, né? Do Leão Lima. Tá mandando aqui. Fala, galera. André Barbante sobe para atacar, mas não volta. Romário voltava? E aí aqui eu não sei se no meu caso foi um elogio, né? E colocou, e Thiago mais conhecido como duas pernas esquerdas, gênio da bola. Agora vai saber, né? O Cruzeiro tem que reforçar o Flamengo mesmo. Bom que o Arrascaeta sente o cheirinho do outro lado também. Tchau, obrigado pelo jeito. O Leão, que é lá da nossa pelada, também é um dos organizadores, gente boa da vida. Esse aí é gozado, vou até falar aqui. Gente boa, muito obrigado pela participação. No próximo programa, ou então se ele ainda estiver aí ligadão na gente, dá pra saber se ele vai participar, né, mais uma vez, e vai saber, e vai me falar se ele tá me elogiando ou não, né, que esse aí, duas esquerdas aí, ficou um pouco complicado. O Robson aqui, ó, ele também ainda falando de Cruzeiro, né, ele mandou aqui, ó, por que o Cruzeiro foi liberar o Alisson, agora tá fazendo falta, e na verdade, né, teve o jogador, né, teve até uma pergunta aqui, falando em relação a jogador de velocidade, e é um jogador que falta na equipe do Cruzeiro. Eu até acho que o Renato Kaiser, né, fez uma boa Série B aí pelo Atlético Goianiense. O Mano disse que no curso da CBF muitos treinadores o procuraram com interesse no jogador. Ele disse, não, permanece na toca, contamos com ele para a próxima temporada. E o David também
terminou o ano um pouco mais regular. Teve uma foto dele no finalzinho de dezembro, quase já na virada. Ele muito bem fisicamente, sem camisa, tá magrinho. E talvez com a pré-temporada pode ser o ano do David, né? Pois é, Thiago, de todas as contratações que o Cruzeiro fez o ano passado, o David é que o Cruzeiro tinha a maior expectativa de estourar, de suprir as necessidades de ser o jogador de velocidade. Infelizmente ele se contundiu, boa parte da temporada. Ele entrou em alguns jogos, entrou mal, apagado, né? E como você bem disse, no final é que ele teve uma certa regularidade. Não sei se era falta de confiança também, né? Vamos aguardar que agora em 2019, Campeonato Mineiro, pegando uma pré-temporada cheia, ele possa suprir essa necessidade do Cruzeiro. Porque sim, eu não vejo muitas opções também para esse jogador de lado de campo velocista não, viu? André citou aí 2 nomes, Keno e Elkson. Mas são jogadores assim, é muito difícil não vou falar só do Cruzeiro não, tá? É muito difícil de um time brasileiro trazer esses jogadores, porque recebe muito bem, enfim. A não ser que eles queiram muito voltar, que acho que talvez não seja com certeza. o caso. E o que eu comentei com o Thiago, que também é uma hipótese, é o que o Bayern de Munique faz na Alemanha. É o que o Flamengo está fazendo agora. Ele está enfraquecendo seus adversários, né? Seus concorrentes, as principais competições, no caso da Libertadores, o Brasileiro, a Copa do Brasil, né? Então, assim, assusta a forma agressiva que o Flamengo está chegando ao mercado. Parece que é fazer frente ao Palmeiras, oferecendo salários que de longe não são padrões do Brasil. 1,5 milhão para Arrascaeta, 1.250.000 pro Gabriel Barbosa, que você tanto gosta, né, André? O Gabigol, né? Já tem lá alguns jogadores que recebem muito bem, é o caso do Everton Ribeiro, Diego Ribas, enfim, é uma folha salarial bem inflada, a do Flamengo, viu? E continuando aqui a participação dos nossos teleouvintes, o Bruno Márcio, que eu mandei abraço para ele há pouco, lá da Pastoral da Juventude, falando ainda de Arrascaeta, ele diz o seguinte: Arrascaeta tá brigando para ir pro Flamengo, tá mal assessorado mesmo, também concordo com ele. E completa, Flamengo é cilada, paga ninguém. Eu acho o seguinte, Thiago, o Arrascaeta, como bem disse o Brad, né, ele que é o maior artilheiro estrangeiro com a camisa do Cruzeiro, né? Teve algumas participações importantes, né? Só relembrando, na final da Copa do Brasil contra o Flamengo, ele praticamente foi o responsável, né? Ele fez o gol lá no Maracanã, no chute do Hudson, no rebote, ele fez o gol, né? Na final aqui contra o Corinthians, ele fez aquela viagem do Japão, chegou, fez o gol contra o Corinthians. Mineiro, o Atlético estava ganhando de 3-0, a Arrascaeta fez um gol lá no segundo jogo. O Cruzeiro precisava de ganhar de 2, fez 2-0, um gol do Arrascaeta. Então, ele foi um jogador importante. Ele poderia sair? Claro que poderia sair. Só que a forma como foi conduzida, cara, ele está saindo pelas portas do fundo. Ele é novo ainda, espero que não seja um Montijo 2.0, porque Montijo foi a mesma coisa, né? O empresário brigou, fez pirraça e tal, até o cara sair. Foi pro Santos, não se deu bem, foi pro Botafogo, não se deu muito bem, e aí desistiu, né, da carreira devido às contusões. Eu acho que se o Arrascaeta continuasse no Cruzeiro, próxima janela ele também poderia ser negociado. Ele já teve uma proposta, ele que não disputou uma boa Copa do Mundo, ele teve uma proposta do Mônaco, né? No meio do ano, o Cruzeiro segurou ele e agora esse ano vai disputar a Copa América. Ele tinha tudo para poder ter uma boa proposta do futebol europeu e iria receber provavelmente o mesmo, até mais do que ele está indo receber no Flamengo. Nós não sabemos ainda se esse time do Flamengo dará um encaixe. São bons nomes, até para bater o Palmeiras. Mas nós não sabemos se esse time irá encaixar. Lembrando que a janela europeia ela é de mais movimentação
e de valores mais altos no meio da temporada brasileira, que lá é o fim e início da temporada europeia. Ainda falando de Europa, chegando agora no Brothers Futebol Clube, o nosso setorista internacional com as principais movimentações do mundo da bola. Real Madrid tá em construção aí, tem muita gente falando que tá em crise, né? Não, tá reformulando o seu time, na minha opinião, tá contratando o jogador. É isso mesmo, né, Matheus? Muito boa noite pra você. Feliz 2019 e mais uma vez, seja muito bem-vindo ao Brothers Futebol Clube. Oi, Thiago, boa noite para você, boa noite para os ouvintes, para o pessoal da Rádio Livre FM, para o pessoal da bancada. E é sempre um prazer estar aqui com vocês para dar as notícias do futebol internacional neste primeiro programa de 2019. Falando das notícias de hoje, o Real Madrid anunciou a contratação do jovem Brahim Dias. O atleta estava no Manchester City, mas surgiu nas categorias de base do Málaga, time que atualmente está na segunda divisão espanhola. O jogador tem 19 anos, mas não tinha muitas oportunidades na equipe principal, comandada por Pep Guardiola. Brahim Dias custou 15 milhões de euros e assinou até 2025. Outra notícia de transferências vem da Inglaterra, só que não é uma coisa concreta, não é uma assinatura sacramentada, e sim um rumor da imprensa portuguesa. O atual líder da Premier League, o Liverpool, tem interesse na contratação do jovem zagueiro do Porto, o ex-são paulino Éder Militão. Militão tem 20 anos de idade e chegaria ao time da terra dos Beatles por 50 milhões de euros. O Manchester United também tem interesse na contratação do jovem defensor. Continuando lá na Inglaterra, ontem foi realizada a última partida da fase da Copa da Inglaterra, da terceira fase no caso. E o Liverpool acabou sendo eliminado pela equipe do Wolverhampton. É bem verdade que os Reds atuaram com um time bem alternativo, totalmente o oposto do Wolverhampton, que foi com força máxima. E quem optou por dar prioridade à competição acabou avançando nela. O Wolverhampton venceu por 2-1. Um gol de contra-ataque, o Wolverhampton venceu o primeiro tempo por 1-0. Na volta do segundo tempo, o Liverpool chegou a empatar com o Origi, mas logo em seguida, Rubem Neves, com um chutaço de fora da área, garantiu a vitória do time de West Midlands. E na sequência da competição, os Lobos vão enfrentar o Stoke City ou a equipe do Hillsborough Town, que vão realizar o replay na próxima semana, já que eles empataram o primeiro jogo em 1-1. Além deste confronto, trouxe também outros importantes da Copa da Inglaterra. O Manchester City vai encarar o Burnley dentro do Etihad Stadium, e o Tottenham vai fazer o clássico de Londres contra o Crystal Palace no Selhurst Park. No caso, o Tottenham, que é do norte de Londres, contra a equipe do Crystal Palace, que é do sul. Outro clube londrino, no caso o Chelsea, vai enfrentar a equipe do Sheffield Wednesday ou o Luton Town, da terceira divisão. O Sheffield Wednesday empatou com a equipe do Luton Town no Hillsborough por 0-0, e agora vai a Luton, que é ali perto de Londres mesmo, cerca de 50 quilômetros, para realizar o replay também na próxima semana. Basicamente deve ser na mesma data onde o Stoke City vai receber a equipe do Hillsborough Town neste outro confronto contra o Wolverhampton. Mas o principal confronto desta fase da Copa da Inglaterra é o grande clássico Arsenal e Manchester United, direto do Emirates Stadium. A equipe de Ole Gunnar Solskjaer vai enfrentar a equipe do Arsenal de Unai Emery, que vem em uma boa sequência a equipe do Manchester United, que não sabe o que é perder desde que o treinador norueguês assumiu o comando tático da equipe. Lembrando que na Copa da Inglaterra não existe jogo de volta, só a partir das quartas de final. Em caso de vitória do United ou de qualquer outro time que seja visitante, ele passa para a próxima fase, ou vitória do clube mandante, ele acaba passando. Se empatar, a Federação Inglesa marca um replay, e aí, se continuar empatado o agregado, aí a disputa vai para os pênaltis. Esta próxima fase, no caso, a quarta fase, ainda não tem data de realização. É isso, Thiago e amigos da bancada. As notícias estavam acumuladas, mas eu tentei sintetizar para dar um pouco de foco nessas três principais. Uma boa noite para vocês e eu volto na sexta-feira. Tchau.
É isso aí, Matheus. Muito obrigado. Sexta-feira você tá de volta aqui com a gente para completar o programa de hoje. O América anunciou o 9º reforço da temporada de 2019. O atacante de 30 anos, Jonatas Beluso, o jogador que pertence ao Vitória, estava emprestado ao Coritiba, assina com o Coelho até o final de 2020. Jonatas Beluso teve passagens pelo futebol coreano e do Chipre. Jogou em lugar nenhum, né? No Brasil já defendeu times como Náutico, Juventude, Botafogo da Paraíba, antes de chegar ao Vitória e ser emprestado ao Coritiba na temporada de 2018. Agora, 9 horas e 11 minutos, Brothers Futebol Clube chegando no finalzinho. Muita gente participou aqui com a gente. Hoje foi muito movimentado, muito bacana, viu, galera? E encerrando aqui a participação do Coelho no Brothers de hoje. Hoje um pouco mais rápido, mas daremos mais espaço para o América aí, dependendo dos assuntos mais pertinentes do dia, nos próximos programas. O América, que estava jogando, né, ainda está em campo, jogando contra a equipe do São Carlos pela Copa São Paulo Futebol Júnior, vai bater no São Carlos por 1-0, jogo ainda em andamento. Ricardo, André, fim de mais um Brothers Futebol Clube aqui na Rádio Livre, o primeiro de 2019. Tem muita coisa. A gente está preparando aí participação, né, de pessoas da Federação Mineira, ex-jogadores. Tem muita coisa bacana. Lembrando que o Guilherme Batista, também jornalista, sexta-feira está aqui com a gente batendo aquele papo bacana. Mas 2019 está prometendo mais um programa aí. Sequência boa, né, Ricardo? Com certeza, Thiago. 2019 promete. Tem novidades aí, muita coisa boa para rolar no Brothers Futebol Clube. Deixar aqui um abraço especial aí para os ouvintes, né? A você, André, a você, Thiago, boa noite. Muito obrigado aí pela participação da galera. Live hoje movimentada, né? Galera, é isso aí. Sexta-feira estamos de volta. Um abraço e fiquem com Deus. Abraço, boa noite para todo mundo que nos acompanhou. Bastante gente na live, bastante comentários, pessoal acompanhando aí ao vivo, bastante visualizações, gostamos bastante. Mas vou deixar aqui um recado pro pessoal. Acho que tá todo mundo de férias, tá conseguindo acompanhar, mas quando voltar à rotina, voltar às aulas, sempre que puder conseguir estar acompanhando a gente, acompanha. A gente tem muita coisa interessante para falar no programa. Durante o ano, acho que tem muita coisa, muitas novidades estão vindo por aí. E a gente espera que esse ano de 2019 seja um grande ano para os clubes mineiros, para a seleção brasileira, Copa América aqui no Brasil, em Belo Horizonte, muitos jogos. E vamos com tudo. É isso aí, boa noite. Só mandar, exatamente. Só mandar um abraço especial aqui pro meu amigo Anselmo de Oliveira, né? Participando aqui da live. Mandou um boa noite, né? Um alô aqui pra galera. Grande abraço, Anselmo. Participe sempre, viu, da nossa live. É isso aí, eu ia falar disso agora, Ricardo, mas você foi certeiro. Galera, programa de hoje muito bacana, muita coisa boa, muita participação. Eu acho que hoje a gente bateu o nosso recorde aqui, porque eu vi a live muito movimentada. Hoje foi muito bacana, muitos acessos simultâneos, que é o que a gente mais gosta. Lembrando que nessa temporada de 2019 tem muita coisa boa aqui entre a gente. Nós vamos juntinho, muito futebol, tem muita coisa boa. Campeonato Mineiro, Copa Libertadores, Copa do Brasil, Brasileirão e também a Copa América. E esse ano, já com exclusividade para vocês, terei acesso aos CTs de Cruzeiro, Atlético e América. Vou trazer muita informação e entrevista para vocês aqui no Brothers de 2019. Ricardo, André, mais uma vez, muito obrigado a você que nos escutou e nos assistiu através da nossa live pelos 87,9 FM e também por todas as nossas plataformas digitais. Meu muito obrigado, uma ótima semana. Até sexta-feira e o mais importante, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Apoio Cultural da Rádio Livre. Ferro para construção é na Ponto Pé. Barra reta, barra dobrada ou armada sob medida. Arame recozido, prego, talhadeira, ponteiro, alavanca e estribo sob medida. Orçamento sem compromisso. Ponto Pé, Rua Nilo Peçanha 502, bairro